Olá pessoal, hoje vamos conhecer um pouco o que é um movimento uniforme, quais suas características, ok? Vamos lá. Primeiramente a gente vai representar o movimento uniforme apenas por MU, certo? Então eu teria aqui o movimento uniforme, MU. Característica principal do movimento uniforme é que eu tenho velocidade constante, jamais igual a zero, mas que essa velocidade instantânea, v, é igual à velocidade média. Sabemos que velocidade é distância sobre tempo, constante, nunca, jamais igual a quanto? A zero. Assim, não confundir velocidade constante, é aquela que tem o mesmo valor no decorrer do tempo, com velocidade igual a zero. Ok? Sendo assim, no movimento uniforme, o móvel vai fazer o quê? Espaços iguais, distâncias iguais, em intervalo de tempos iguais, certo? No movimento uniforme, nós temos o quê? A função horária do movimento uniforme, que é uma função do primeiro grau, que relaciona espaço, tempo e velocidade. Vamos ver aqui nessa situação em que você tem um carrinho a uma velocidade no decorrer do tempo, toda ela vai valer quanto? 20 metros por segundo. Veja que ela vai fazer o carrinho aqui, né? Olha. Passos iguais, intervalo de tempos iguais. Assim, um intervalo de tempo de 20 segundos. Aí aqui ele vai andar de 20 a 40, o mesmo espaço. De 40 a 60, o mesmo espaço. Porque a cada segundo esse móvel tem um espaço de quanto? De 20 metros. A característica do movimento uniforme, para a gente não esquecer, será qual? Velocidade constante diferente de zero, não esquecendo que velocidade é distância sobre tempo. E no movimento uniforme, nós temos essa equaçãozinha aqui, que chamamos de quê? Equação do sorvete. O que seria esse sorvete? Seria S, posição final, que é igual SO, posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Assim, conhecida como a equação do sorvete, uma função do primeiro grau, ok? Dentro do movimento uniforme, nós temos dois tipos de movimentos, né? Um chamado progressivo, outro chamado o quê? Retrógrado. Você vai observar simplesmente o sinal da velocidade. Sinal da velocidade. Quando eu tiver uma velocidade positiva, maior do que zero, que é a situação aqui, olha, o movimento é chamado de quê? De progressivo. Significa o quê? No decorrer do tempo, espaço e tempo estão o quê? Aumentando. Outro movimento é chamado de retrógrado. No caso, a velocidade será o quê? Negativa, v menor do que zero. Significa o quê? No decorrer do tempo, o espaço estará o quê? Diminuindo, ok? Assim, progressivo, velocidade positiva, retrógrado, velocidade negativa. Eu tenho abaixo aí uma tabela com alguns valores de funções. Olha, eu tenho aqui várias funções horárias, certo? Está aqui o sorvete. E abaixo tem uma função aqui, ó, S igual a 10 mais 5t. Posição inicial, só confrontar aqui, ó, SO, 10 metros. Velocidade, é o valor que vem junto de t. Quanto? 5 metros por segundo. Movimento, como a velocidade é positiva, o movimento é o quê? Progressivo. No segundo exemplo, eu tenho outra função horária, S igual a 30 mais 20t. Posição inicial, 30 metros, SO. Velocidade, mais 20 metros por segundo. Velocidade positiva, movimento progressivo. No terceiro exemplo, eu tenho S igual a 60 menos 8t. Posição inicial,
60 metros. Velocidade menos 8 metros por segundo. Movimento o quê? Retrógrado, porque a velocidade é o quê? Negativa. Quarto exemplo. S igual a 0,3 menos 0,7t. Posição inicial, 0,3. Velocidade, menos 0,7 metros por segundo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Outro exemplo. S igual a 12 mais t. Posição inicial, 12. Velocidade é o valor que está junto de t. Subtende que é quanto? 1. Como é positivo, movimento progressivo. Outro exemplo. S igual a 9t. Logo, eu não tenho a posição inicial aqui. Logo, ela vale quanto? 0. Velocidade, 9. Positivo, movimento progressivo. O último exemplo, eu tenho S igual a menos 8t. Não tenho a posição inicial, 0. Velocidade, menos 8 metros por segundo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Ok? Alguns exemplos. Eu diria aí, um móvel realiza um movimento uniforme. Aí a gente já lembra o quê? Movimento uniforme, velocidade constante, jamais igual a 0. Seus espaços variam com o tempo segundo a tabela abaixo. Tá, essa tabelinha aqui. Tá, assim, eu tenho uma tabelinha, tempo em segundo, está aqui, olha, tempo em segundo, espaço em metro. Cada valor de tempo corresponde a um valor de espaço. Se eu tenho tempo inicial 0, posição 20. Tempo 1 segundo, posição 28. Tempo 2 segundos, posição 36 metros. Tempo 3 segundos, 44 metros. Tempo 4 segundos, posição 52 metros. Aí eu peço o seguinte, de acordo com a tabela, qual o valor da posição inicial? Vamos escrever aqui, olha. Assim, valor de SO. Valor de SO corresponde ao tempo inicial aqui, olha. Tempo 0. Assim, quando o tempo é 0, início do movimento, a posição vale quanto? 20 metros. Está aqui, ó. 20 metros. Ok? E a velocidade escalar do movimento? A velocidade escalar, eu já vou precisar disso aqui. Olha, velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. Lembrar que esse ΔS é a posição final menos o que? Inicial. Aí você vai, olha na tabela. Final da tabela, está aqui, olha. Assim eu tenho o tempo final e a posição final. E aqui eu tenho tempo inicial, posição inicial. Como a relação de ΔS é final inicial, assim será 52 menos posição inicial 20 sobre tempo final 4 menos tempo inicial 0, velocidade será 52 menos 20, 32. Sobre 4 menos 0, 4. 32 dividido por 4 dará quanto? Uma velocidade de 8 metros a cada segundo. Pode observar aqui, olha, que você na tabela, como é a cada 1 segundo, eu tenho, ó, a cada segundo eu ando 8 metros. Assim, 20 mais 8, 28. 28 mais 8, 36. 28 mais 8, 44. 28
mais 8, 52. Se tivesse mais 1 segundo, depois de 5 segundos, aí seria 52 mais 8, aí seria tempo 5, espaço quanto? 60 metros. Ok? O movimento é progressivo ou retrógrado? Aí eu vou, já olhei aqui, olha, velocidade positiva, logicamente, o movimento é o quê? Progressivo, porque V é maior do que zero. Se eu não tivesse calculado, eu poderia identificar o que era progressivo ou retrógrado pela tabela? Poderia. Só é observar aqui. Tempo e espaço no progressivo estão crescendo. Se for retrógrado, o tempo cresce, mas o espaço decresce. Ok? Letra C. Qual a minha função horária do movimento? Assim, eu quero saber isso aqui, olha. S, SO mais VT. A minha equação do sorvete. Está aqui ela. Assim, eu vou o quê? Substituir o que eu encontrei na tabela. Primeiramente, quem? Posição inicial. Eu vi que é quanto? 20. Está aqui, olha. Velocidade. Mais 8. E repete quem? O T. Pronto. Essa é minha função horária do movimento. Ok? Exemplo 2. É dada a função horária, está ela aqui, S60 menos 12T, na qual S em quilômetro e o tempo em horas. Aí, determine qual é o espaço inicial. Aí você vai simplesmente comparar essa equação com essa aqui. Olha. Pode comparar. Essa é a minha equação do sorvete. Aqui, S sorvete. Posição final, inicial, velocidade e tempo. Aí eu tenho posição inicial será igual a quanto? É só comparar, olha. Está aqui, ó. 60. Aí 60 o quê? Aí no próprio exemplo, ele diz a unidade que você vai trabalhar. Espaço em quilômetros. Está aqui, ó. Quilômetro, km. E a velocidade? Aqui não precisa calcular, vou tirar da função horária. V será igual a velocidade é o que está junto do tempo. Quem é que está junto de T? Menos 12. Aí menos 12. Se o espaço é em quilômetro e o tempo em hora, aqui vai ser quilômetros por hora. Ok? Pronto. Respondido. Letra A. Letra B. Veja. Esse móvel partiu da posição 60 km com uma velocidade negativa. Negativa significa o quê? Que ele está se movimentando em sentido contrário. Certo? Assim, os espaços vai começar o quê? Diminuir. Assim, ele está no instante 0 em 60 km, no quilômetro 60. No instante 1 ele vai estar numa quilometragem menor do que 60. Certo? Porque a velocidade é o quê? Negativa. Eu quero saber aonde ele estará depois de 3 horas. Vamos lá. Está aqui minha função. 60 menos 12t. Eu vou substituir 3 horas. Aqui, olha, ficará S igual 60 menos 12, mais o tempo que foi dado foi de quanto? 3 horas. Resolvendo. S será 60 menos 12 vezes 3, 36. Vou subtrair isso aqui. S
será igual 60 menos 36 dará quanto? 24. O que? Quilômetros. Significa que ele saiu do quilômetro 60, 3 horas depois, ele estará no quilômetro quanto? 24. Ok? Letra C, eu peço um instante que o móvel passa na origem. O que seria a origem? Vamos supor que eu tivesse aqui uma tabela, uma linha, né? Olha. Vamos supor que ele saiu daqui, olha, quilômetro 60. Ele está se deslocando assim, ó, sentido contrário. Por isso que a velocidade é negativa. Assim ele vai ser 60, 50, 40, 30, 20, 10. Aí ele vai passar lá na frente em 0. Ele está vindo assim, ó, nesse movimento. Quando se falar origem dos espaços, você considera o quê? S igual a 0. Está lá no enunciado. O instante que o móvel passa na origem dos espaços ou na origem das posições. S, 0. Pego minha função, que é 60 menos 12t, que é o que foi dado no enunciado. Assim, tudo que eu for resolver nessa questão depende do que? Dessa função horária. Logo, eu vou substituir. Quem? S. Mas S vale quanto? 0 igual 60 menos 12t. Eu quero instante, tempo. Quero o valor de t. Matemática agora. Uma equação do primeiro grau. O que eu vou fazer? Pegar esse termo aqui, olha, levar para o primeiro termo. Está negativo, vai o quê? Positivo. Esse 0 vai desaparecer. Se ficará 12 igual a quanto? 60. Quero o valor do tempo. Tempo vai ser 60. Está multiplicando, passou o quê? Dividindo. 60 dividido por 12. Vamos lá para a calculadora. Quanto na mente? 5 horas. Pronto. Logo, esse móvel, né, partiu da posição 60, né, o quilômetro 60. 5 horas depois, ele passou pela origem dos espaços. Pela posição quanto? S igual a 0. Ok? E letra D, eu peço simplesmente o quê? Se o movimento é progressivo ou retrógrado. A gente já dá para entender o que é progressivo e retrógrado já a partir de um exemplo desse aqui. Não só olhando a velocidade. Veja que no decorrer do tempo, o espaço está o quê? Diminuindo. Por que está diminuindo? Porque a velocidade é negativa, demonstrando sentido oposto à trajetória. Velocidade negativa, movimento o quê? Retrógrado. Assim. V vale isso aqui, ó. Menos 12 km, né? Olha, por hora. Essa é a minha velocidade. Lembrando que velocidade negativa, movimento retrógrado. O que representa no movimento? No decorrer do tempo, os espaços estão o quê? Diminuindo. Ok? Pessoal, até a próxima. Vamos fazendo nossas atividades. Não esquecer de, quando a gente sempre fizer um trabalho e utilizar o recurso da pesquisa, não esquecer o que? A nossa bibliografia. Né? Utilizamos aqui o livro de Fundamentos da Física, certo? Da editora Moderna, e a figura inicial é tirada da internet, assim, a gente tem que especificar, logicamente, de onde você tirou aquela fonte de pesquisa. Pessoal, tchau, até a próxima aula.